Olá pessoal, bom estar com vocês aí. Estou aqui com uma reportagem aberta do G1 falando sobre a demissão de um professor de geografia em São José dos Campos, que fez algumas críticas durante a sua aula ao governo Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, né, aí a esposa do Bolsonaro, algumas atitudes, né, que eles tomaram durante seu governo. E tudo que esse professor falou aqui, tá certo? Nessa escola tradicional de São José dos Campos, ou seja, é uma escola onde você tem ali uma espécie de elite, né? E esse professor teceu alguns comentários acerca do governo Bolsonaro. Então o que acontece? E alguns fizeram algumas críticas, né? Ah, o professor falou palavrão e tal, não sei o quê. Meu irmão, quem é que nunca falou palavrão? Eu sou professor há 14 anos, eu tô para conhecer um professor que nunca falou um palavrão na sala de aula, tá certo? E tem mais, mesmo que ele tenha falado como de fato ele falou, pior, muito pior do que ele falar palavrão em sala de aula para 25, 30 pessoas, é um candidato a presidente ameaçar de morte pro Brasil todo ver, tá certo? Quem discorda dele, né? Então isso é que é pior. Então, é uma tempestade num copo d'água, né? Agora, evidentemente que esse professor, dentro de uma escola tradicional, fazendo esse tipo de crítica, tendo pais, com certeza, em sua grande maioria reacionários, né, poderia sofrer represálias dessa forma. Eu também já passei por esse tipo de situação, inclusive já teve escolas que eu saí, certo? Eu não tenho dúvidas, nunca me falaram claramente, mas eu não tenho dúvidas que foi por esse tipo de motivo também, né? De alunos filhos de pais reacionários, pais que se simpatizam, tá certo, com ideologias autoritárias, certo, quando não nazifascistas, e que não suportam esse tipo de crítica ao que eles consideram ser um governo, né, democrático como o que eles apoiam, né? Então, ou seja, eu já passei por esse tipo de situação também. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula no terceiro ano do ensino médio e um ou dois alunos, né, foram reclamar porque eu estava fazendo ali uma contextualização política direcionada assim à questão é na época da campanha do Bolsonaro ainda e tal. E depois eu conversei com eles, depois que se criou uma celeuma, né? E eu disse, olha gente, eu não faço questão nenhuma de estar influenciando 25, 30, 35 gato pingado, não. No dia que eu quiser influenciar muita gente, eu crio um canal como eu criei agora, tá certo? Influencio 20, 25 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil pessoas. Então, principalmente nos dias de hoje, o professor não faz mais questão de estar falando, tentando convencer 25, 30, 35 gato pingado na sala de aula, não. Né? É muito difícil a gente julgar uma situação dessa aqui, porque, como eu falei, eu sou professor há 14 anos e uma aula ela chega a ser muito dinâmica e complexa. A gente não sabe o que aconteceu antes ou o que aconteceu depois. O fato é que o professor, tá certo, ele tem liberdade de cátedra. O professor, certo, ele pode tecer os comentários que ele achar adequado e pertinentes para a sua aula, independente de governo. Será que se esse professor estivesse criticando o PT naquela escola tradicionalista, estivesse metendo cacete no governo do Lula da Dilma, será que isso teria acontecido com ele? Então, né, é um caso a se pensar. Né? Quer dizer que só pode criticar se for a esquerda, não pode criticar a direita. Né? Então, uma coisa muito sempre importante que eu sempre faço nas minhas aulas, evidentemente, o professor ele tem liberdade de cátedra e isso não quer dizer que seja um processo de doutrinação, não, porque sempre nas minhas aulas, e em geral sempre tenho visto isso nos professores, que é ele dá a liberdade do aluno de falar o seu pensamento, de dizer o que ele pensa. Né? Doutrinação seria você não permitir que circulasse os mais diversos tipos de ideia, como foi feito aqui. Né? Ou seja, esse tipo de escola, como a que eu ensinei aqui, que é uma escola católica, né? Uma escola jesuíta, que você tem ali N alunos, tá certo? Que são filhos de pais conservadores, que apoiam governos autoritários, dos quais realmente se criou aí, nesses espaços também, né, uma espécie de perseguição nessas escolas tradicionais a qualquer tipo de pensamento que critique esse tipo de governo, né? Mas isso é típico também de você criar uma situação na sociedade onde você sempre vai ter aqueles cães de guarda, né, como na Alemanha nazista nos campos de concentração, você cria aqueles cães de guarda
que vão estar sempre preparados para proteger aquela ideologia autoritária, né? E entre a juventude também, entre a juventude também. Então, é lamentável que isso aqui aconteça, né? Uma escola que visa o lucro jamais vai defender o professor, jamais vai estar do lado do professor, ela vai estar do lado dos pais, certo? Que pagam e não do professor para garantir a liberdade de pensamento, a liberdade de discussão, jamais. Uma escola particular jamais ela vai fazer isso aqui. Né? Ela vai estar ligando para o lucro, para o dinheiro, para a mensalidade, ela não vai estar, não tem compromisso nenhum com democracia, liberdade de pensamento, com formação crítica, né? Então ali é o dinheiro, a mensalidade e pronto, tá certo? Isso aqui é a prova viva de como isso acontece dessa forma, ok? Então é lamentável realmente, né, que isso tenha acontecido. O professor realmente teceu aqui alguns comentários bastante pertinentes e que são reais, tá certo? Do que aconteceu durante a campanha, durante o processo eleitoral. É claro que ele falou uma palavra ou outra aqui e tal, palavrão, mas né, nada que exacerbasse né, a sua qualidade de cátedra, pelo que pôde ser observado, e que no final das contas não era o essencial. Né? Não era o essencial. Na verdade, aqui nós temos uma situação, como eu falei, onde pais conservadores, tá certo? Que querem manter apenas um elo de discussão dentro dessas escolas, que não permitem a pluralidade de ideias e que não querem ser criticados. Né? Como se pudesse se fazer uma escola onde não se pudesse pensar a política, onde se não pudesse pensar a sociedade, e isso é um completo absurdo. Né? Então, não existe ninguém neutro, todo mundo tem uma posição, todo mundo tem lado, e o que se deve ser feito aqui é a livre discussão. Se o professor tem a liberdade de ter o pensamento e a opinião dele, o aluno tem a liberdade de ter a dele. Né? E ambos discutem ali, e como muitas vezes aconteceu, eu penso de um jeito, meus alunos pensam de outro, a gente conversa, debate e a aula foi maravilhosa, mesmo pensando de forma diferente. E esse tipo de aluno aqui, gente, eu conheço. Né? É o tipo de aluno que fica lá no final da sala, né, vendo merda de Nando Moura, vendo merda de Bernardo Kister, em vez de estar prestando atenção na aula do professor, que tem autoridade sobre o assunto, não, certo? Fica assistindo essas porcarias todas com o celular na mão até resultar numa coisa dessa aí, né? Então, espero que a gente passe essa fase e a democracia volte a reinar nas escolas brasileiras. Grande abraço, gente. Comenta aí sua opinião, é muito importante para mim. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal. Valeu, tchau.